Vamos à nossa última parte da leitura bíblica de hoje, no caso a nossa terceira parte, Tiago, capítulos 2 e o 3. Para você que está chegando agora, uma ótima noite, na paz do Senhor Jesus, essa paz que excede a todo entendimento. Condena-se o fazer acepção de pessoas. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque, se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui, no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica aí, em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura, não fizestes distinção dentro de vós mesmos e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos. Porventura, não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura, não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura, não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. A fé sem obras para nada aproveita. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E, se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá dali? Que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes, então, que o homem
é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho. Aqui é uma pergunta. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Por quê? Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, Tiago está dizendo, precisamos dos dois. Por que temos as obras? Porque temos a fé em Cristo. E a salvação vem pela fé, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Já lemos na carta aos Efésios, me parece capítulo 3. Então, porém, as obras seguem aquele que recebe a salvação pela fé. É um conjunto de coisas. Uma depende da outra. Não que dependamos das obras para ser salvos. Pelo contrário, as obras seguem a nossa fé. Porque temos fé no Senhor Jesus e recebemos a salvação, é que as obras seguem a nossa fé. Por isso que ele está dizendo, a fé sem obras é morta. Então, recebeu a salvação? Recebeu a salvação pela fé em Cristo? Então, as obras precisam seguir, ou seja, as boas obras para com os nossos próximos. É assim que funciona. Sobre o tropeço na palavra. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós colocamos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está colocada entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode dominar a língua. Ou domar, aqui está domar, perdão, pode domar a língua. Em outras traduções diz dominar, que é a mesma coisa. É um mal que não se pode refrear. Esta está cheia de peçonha mortal. Com ela, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. A sabedoria que vem do alto. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração,
não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para com os que exercitam a paz. Não precisa nem de comentário, não é, amados? Amanhã, em nome do Senhor Jesus, vamos estar lendo, deixa eu aqui examinar um minutinho, o Tiago, capítulo 4 e o capítulo 5. E já encerramos, então, o livro de Tiago amanhã. Depois vamos para a primeira e segunda carta de Pedro. Como eu disse, já lemos todas as cartas do apóstolo Paulo. E depois já vamos para a primeira, segunda e terceira de João. Depois é Judas, não é? Depois Judas. E depois o Apocalipse. O tão temido Apocalipse que muitos não gostam de ler. Porém, ele é tão maravilhoso, que fala também sobre a Nova Jerusalém. Enfim, nos conta tantas maravilhas. Não precisamos ter medo, amados. Ainda que muitas vezes a gente nem entende todo o Apocalipse, porque cada um interpreta de uma forma, não é? Porém, o que a gente entende é que Jesus vem buscar a sua noiva amada, a sua igreja querida, e nós vamos participar das bodas do Cordeiro 7 anos, enquanto o mundo aqui vai estar passando pelos 7 anos de tribulação, simultaneamente. Enquanto nós estaremos com o Senhor nas bodas do Cordeiro, ali desfrutando das maravilhas do Pai, participando das bodas do Cordeiro, infelizmente, aqueles que não receberam Jesus vão estar aqui na grande tribulação. Isso eu tenho certeza. Então, enquanto isso, nós vamos terminando o Velho Testamento, que é um livro maior, né? Porém, nós já fomos lendo, para quem está acompanhando desde o início, já fomos lendo ali o Pentateuco, né? Os 5 livros de Moisés, comparando com as cartas de Paulo, para poder ir entendendo a relação do Pentateuco com o tempo da graça. E foi muito bom. Graças a Deus por isso, não é? Fique na paz do Senhor Jesus e na madrugada, o Senhor nos despertando, nós vamos estar lendo o Salmo 145 e estarmos também orando nesse salmo. Se não, se o Senhor não despertar, como eu sempre digo, não coloco o celular para despertar, aí nós vamos orar o Salmo 145 na parte da manhãzinha, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe grandemente. Amém? Até lá!